Meus irmãos e irmãs do Centro Espírita Teresinha de Jesus, é com muita alegria que aqui estamos para realizar um estudo da doutrina dos Espíritos, que está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, cujo tema é das leis morais. E nós vamos abordar especificamente a lei de justiça, amor e caridade. E vamos inicialmente ler uma página, depois passaremos ao estudo. O título dessa página é Nos Dias Difíceis, e diz assim: Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste, e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença, no ente amado assumir gravidade estranha, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes. Surgiu a medicação ou a providência ideais para que o arrebatarem da morte. Experimentaste a visitação do desânimo, à frente dos obstáculos que te gravaram a vida. Mas, sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram no imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguistes definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação, por tarefas inadiáveis e outras faixas de experiência. No entanto, sem que dependesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. Palavras de Emmanuel, no livro pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Chico Xavier Pede Licença. Muita paz a todos. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que mais uma vez vamos dar continuidade ao estudo, dessa vez o Livro dos Espíritos, e vamos lá na parte terceira do Livro dos Espíritos estudar as leis morais. E para iniciar os nossos estudos, vamos então fazer a nossa prece. Deus, Pai de misericórdia e bondade, aqui estamos em Teu nome, buscando o conhecimento através do estudo, da prece e da meditação, para que possamos incrustar em nossos patrimônios espirituais as Tuas leis de amor e aproveitar esta jornada terrena de forma produtiva, para que possamos nos elevar
tanto no aspecto moral quanto no aspecto intelectual, segundo as leis que o Cristo Jesus veio nos ensinar de amor, de perdão, de caridade. Que possamos fazer desta encarnação uma encarnação produtiva. Que possamos fazer desta encarnação verdadeiramente uma encarnação de amor, uma passagem pelo plano físico, onde possamos crescer moralmente e elevar-nos, para que um dia sejamos chamados verdadeiramente teus filhos de amor e caridade. Que as tuas bênçãos estejam conosco, nos fortalecendo para mais essa jornada. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos oriente e nos guie. E que os nossos mentores espirituais estejam conosco, nos acolhendo e nos intuindo nos momentos difíceis. Pois que ainda somos frágeis, diante das aflições desse plano que muitas vezes nos coloca em situações com as quais temos dificuldade de lidar, dada ainda o nosso pequeno grau evolutivo. Mas com fé, coragem e determinação, prosseguiremos nossa jornada e nosso ciclo de estudos, colocando em prática o máximo possível para o nosso aprendizado do amor que o Cristo Jesus nos deixou. Fortaleça-nos, Pai. Que seja esta uma jornada de fé e de amor. Graças a Deus. Então vamos prosseguir nossos estudos, hoje com a parte terceira de O Livro dos Espíritos, onde vamos tratar das leis naturais. E nesse capítulo, Allan Kardec, ele vai colocar inicialmente uma abordagem geral sobre a lei natural, ou lei divina, suas aplicações, a forma como nós a conhecemos. Depois ele vai falar das 10 leis, né? A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de distribuição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, da liberdade e, finalmente, a que nós hoje iremos abordar, a lei de justiça, amor e caridade. E ele fecha essa parte terceira falando da perfeição moral. Então, essa parte onde nós vamos trabalhar a lei de justiça, amor e caridade, nós temos aí 20 questões, né? Com mais 4 questões suplementares, e vão trabalhar bem a ideia de justiça e direitos naturais, direito de propriedade, a questão do roubo, a caridade e o amor ao próximo e o amor materno e filial. E na questão 873 inicia Kardec dizendo: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ou seja, ele está diante de nós, ele nasce conosco, ele está incrustado nesse nosso patrimônio ou nós aprendemos cotidianamente? E os espíritos respondem a Kardec: ele está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então, a ideia de justiça é uma ideia inata, ela está dentro de todos nós. E o progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontraste com frequência, em homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que naqueles que possuem grande saber. Então, nesse primeiro momento, já fica claro para todos nós a questão da justiça como algo intrínseco, né? Isso está inato no ser, no espírito. Kardec prossegue: se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de uma forma tão diferente e que um considere justo o que parece injusto ao outro? Resposta: é porque a ela se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais,
e fazem ver as coisas sob um ponto de vista falso. É típico da questão do ser que ainda tem pouca evolução espiritual, né? Muitas vezes nós achamos que a justiça ela é adequada ao nosso querer, à nossa vontade, aos nossos interesses pessoais. Questão seguinte: como se pode definir a justiça? Kardec é bem objetivo nessa questão, né? Como se pode definir a justiça? E a resposta vem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Dentro dessa mesma questão, Kardec vai desdobrar uma outra questão, e ele vai perguntar: o que determina esses direitos? E os espíritos vão responder a Kardec: duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos variáveis com o progresso das luzes. Vede se vossas leis atuais, apesar de imperfeitas, consagram os mesmos direitos que na Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Ou seja, o que a gente está percebendo nessa questão é que as nossas leis, as leis humanas, elas mudam de acordo com o tempo. Ou seja, elas evoluem para cada vez mais contemplar um sentido de justiça maior. O que era justiça há 200 ou 300 ou 400 anos atrás, há 1000 anos atrás, hoje não é mais. Porque existe um maior sentido de justiça e de respeito ao próximo. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundamentada da lei natural? Essa é a questão 876. E os espíritos respondem a Kardec: Cristo vos disse: quereis para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Então, a base dessa justiça fundamentada na lei natural é exatamente a questão dos direitos iguais, né? O que o outro tem direito, eu também tenho. O que eu tenho, o outro também tem. Eu não posso desejar para mim mais direito do que ao outro, né? Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um ver respeitados os seus próprios direitos. Então, desejamos para nós, desejamos para o próximo, com todos os direitos. Questão 877. A necessidade que o homem tem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares, né? Obrigações específicas? E a resposta é sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seu semelhante. Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E aí está o que causa a perturbação e a confusão na vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Essa é uma questão que a gente tem que observar com muito cuidado, né? De uma forma geral, as pessoas costumam reclamar muito dos seus direitos e nem sempre cumprem os seus deveres. Questão seguinte, 878. Podendo o homem se enganar sobre a extensão do seu direito, o que é que pode fazê-lo conhecer o seu limite? Né? Ou seja, eu sei os meus direitos, mas qual é o meu limite? E a resposta diz: o limite do direito que ele reconhece ao seu semelhante com relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Ou seja, mais uma vez, a gente está vendo prevalecer a questão da igualdade, né? O que eu desejo para mim, eu desejo para o outro. O direito que eu dou a mim, o direito que eu dou ao outro. E aí essa questão se desdobra em mais uma, onde Kardec vai perguntar: mas, se cada um atribui a si mesmo os direitos de seu semelhante, o que acontecerá com a subordinação relativamente aos superiores? Não seria a anarquia de todos os poderes? É interessante Kardec colocar isso, né? Então, se os direitos são iguais, então como é que fica a hierarquia, né? Ou seja, tem alguém que tenha poderes sobre o outro? Mas a resposta é muito precisa. Os espíritos vão responder:
Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de um limo mais puro do que os outros, e diante deles, todos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu parecem com as suas instituições. Além disso, cada um sente bem sua força ou sua fraqueza, e sempre saberá ter uma espécie de deferência para com aquele que o merecer, por sua virtude ou sabedoria. É importante colocar isso a fim de que aqueles que se julgam superiores conheçam seus deveres para merecer essas deferências. A subordinação não está absolutamente comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. E um exemplo que a gente pode colocar aqui é o próprio Jesus, né? A superioridade de Jesus, através da sua sabedoria, do seu amor, né? Do seu profundo instinto de caridade, o fazia superior, mas nem por isso fazia com que as pessoas se subordinavam numa condição inferior. Ou seja, o que fazia e faz até hoje, né? Mas eu digo, no tempo em que ele esteve entre nós, a superioridade de Jesus era a sua autoridade moral. Né? Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça com toda a pureza? Né? Seria uma condição ideal. E a resposta vem de encontro exatamente a isso. Né? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer sua existência corporal. E aí é uma questão interessante porque passa pelo aborto, passa pela eutanásia, né? Que muitas vezes, pelas leis humanas, né? pelo limitado poder de visão do ser encarnado, né? Do ser ainda pobre moralmente, acha que o aborto precisa ser legalizado, que a eutanásia precisa ser legalizado, porque não entende que o direito de viver, muitas vezes numa condição aparentemente difícil, mas que possui uma justificativa, ela precisa existir. Questão 881. O direito de viver dá ao homem o direito de acumular o de que viver para repousar quando não puder mais trabalhar, ou seja, o direito de viver dá ao homem de acumular bens, né? Para quando ele não mais puder trabalhar, ele fazer uso desses bens? E a resposta também é muito sábia. Ela diz, sim, mas ele deve fazê-lo em família. E aí cita um exemplo, né? Como a abelha, através de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até alguns animais lhe dão exemplo de previdência. É verdade, né? Ou seja, nós temos o direito de acumular bens, sim, desde que nós façamos isso com a nossa família, com a nossa comunidade, com todos aqueles que participam conosco, muitas vezes repartindo aqueles bens, dividindo esses bens, né? Porque muitas vezes é o supérfluo, né? É aquela questão do supérfluo e do necessário. Acumulemos os bens, façamos uso deles, desde que eles sejam os necessários. Se ele é supérfluo, vamos dividir, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar aqueles que precisam. O homem tem o direito de defender o que acumulou através do trabalho? E resposta: não disse Jesus, não roubarás? E Jesus também disse, dê-se a César o que é de César. Ou seja, nós podemos defender aquilo que temos? Sim. Por quê? Porque roubar não é um direito do outro, né? Vir tirar de nós não é o direito do outro. Embora isso tenha suas limitações, né? E também ele completa dizendo, dê a César o que é de César. Ou seja, dê aos outros o que é dos outros, fique apenas com aquilo que lhe pertence. Respeite a propriedade dos outros, né? Questão 883.
Allan Kardec pergunta: o desejo de possuir está na sua natureza? Resposta: sim, mas quando é só para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Ou seja, quando nós fazemos uso daquilo que temos exclusivamente para satisfazer nossos interesses pessoais. Isso é egoísmo. Nessa pergunta ainda se desdobra uma outra. Kardec pergunta: entretanto, o desejo de possuir não será legítimo, visto que aquele que tem o de que viver não é pesado para ninguém? Quer dizer, eu tenho o que eu tenho, né? Não é um direito meu, não seria pesado para ninguém. Mas a resposta ela é muito esclarecedora, porque ela vai dizer: há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para saciar suas paixões. Acreditais que Deus veja isso com bons olhos? Ao contrário, aquele que acumula pelo seu trabalho, tendo em vista o auxílio de seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Ou seja, você acumular pode, mas não acumular para uso próprio, para um uso egoísta, né? Para saciar as suas próprias paixões. É importante que você saiba distribuir aquilo que acumulou. Saiba praticar a caridade. Questão 884. Qual o caráter da propriedade legítima? Resposta: só é propriedade legítima a que tenha sido adquirida sem prejuízo de outra. Ou seja, que seja aquilo que é fruto do trabalho honesto, de um trabalho feito com o coração, sem prejudicar ninguém, sem tirar de ninguém. Questão 885. O direito de propriedade é ilimitado? Resposta: certamente, tudo o que é adquirido legitimamente é uma propriedade, mas, como já dissemos, sendo a legislação dos homens imperfeita, frequentemente consagra direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendam melhor a justiça. O que parece perfeito num século parece bárbaro no século seguinte. Ou seja, a questão de propriedade é ilimitado? Sim, é ilimitado. Mas pela lei humana você pode acumular de forma indefinida, mesmo quando você, ao acumular grande quantidade, por exemplo, de terras, você impede que o outro também, que o teu irmão também progrida, também tenha a oportunidade de cultivar a terra, de ser a sua propriedade. Então você já está interferindo no direito dos outros. E aí, por mais que possa parecer um direito legítimo pela lei dos homens, pela lei natural não é. Porque todos têm direitos iguais. Então, alguém pode ter uma propriedade maior? Pode, mas desde que isso não signifique impedir que outro a possua, que outros possam ter também o direito de ter a sua propriedade, o seu cultivo, enfim, de sobrevivência, né, pela propriedade da terra. Na questão 886, a gente vai falar da caridade e do amor ao próximo. E aí Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? E aí a gente vem um conceito muito importante, né? Muito importante para a nossa reflexão, porque os espíritos vão dizer o conceito de caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ou seja, o sentido de caridade é um sentido em que nós olhamos o outro com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Porque aqueles que são moralmente ou intelectualmente inferiores são também nossos irmãos e precisam ser olhados com respeito, com amor, com carinho, né? Aqueles que têm menos posses, menos propriedades, não são seres inferiores, são irmãos que precisam ser ajudados por aqueles que têm uma condição
seja uma condição financeira, seja uma condição intelectual, seja uma condição moral superior, precisam ser ajudados. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Questão 887. Jesus também disse: amai os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e inimizades? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre espíritos? Essa é uma questão realmente de muita reflexão, né? Amar os inimigos é uma questão que a gente precisa entender com muita clareza para que possamos colocá-la em prática. E a resposta diz: certamente não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer, amar os seus inimigos. Significa isso perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal com o bem. Quem age assim torna-se superior a eles. Quem busca vingança coloca-se abaixo deles. Então a questão do amar os inimigos é não buscar vingança, é não desejar o mal a eles, é olhar o inimigo como Jesus os olhava, né? Como pessoas que precisavam de ajuda, né? Por isso, quando ele, na cruz, pregado, ele leva a palavra ao Pai e diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Questão 888. O que se deve pensar da esmola? Né? E aí é uma resposta também muito importante para a nossa reflexão. Reduzido a pedir esmola, o homem se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade baseada na lei de Deus, na justiça, deve prover a vida do fraco, sem que haja humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem lhe deixar a vida por conta do acaso e da boa vontade. Então, a esmola, ela tem que ser praticada não com o sentido próprio da esmola, mas num sentido muito maior, que é o sentido da caridade. Aqueles irmãos que passam por necessidade precisam ser amparados, mas não com olhar, né, que muitas vezes a palavra esmola, ela às vezes nos coloca assim numa condição muito inferior, né, de muita depreciação daquele para quem a gente coloca a esmola. Então, a questão da esmola é uma questão que precisa ser muito bem refletida por todos nós. E dentro dessa questão, Allan Kardec vai buscar uma outra situação, onde ele vai perguntar: condenais a esmola? E os espíritos respondem: não. Não a esmola não é a esmola que é condenável, mas é a maneira pela qual frequentemente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. E essa é a verdadeira essência do sentido da caridade, do amor ao próximo, né? A esmola muitas vezes dá esse sentido, né, de degradação daquele que recebe. E muitas vezes aquele que dá a esmola faz questão de se colocar numa condição superior. É aí que precisa ser tratada com muito cuidado, né, para que não haja essa questão da humilhação àquele que está recebendo, né? A verdadeira caridade é sempre boa e benévola. Ela está tanto na forma quanto no fato de praticá-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se for com altivez, a necessidade pode fazer com que seja aceito, mas o coração não se comove. Lembrai-vos também de que a ostentação retira aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que vossa mão esquerda ignore o que dá vossa mão direita. Ele vos ensina dessa forma a não macular a caridade com orgulho. Então, a caridade ela tem que ser praticada com humildade, com respeito, com o coração, de verdade.
ou seja, com amor ao próximo. Na questão 889, Kardec vai perguntar: não há homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? E aí a gente trabalha muito a questão das provas e expiações, a gente sabe que isso naturalmente irá acontecer, né? E os espíritos vão responder: certamente. Mas, se uma boa educação moral lhe ensinasse a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam suas perdas. É disso, principalmente, que depende a melhoria do vosso planeta. Então, na verdade, quando algumas pessoas passam por situações não só da mendicância, mas de muitas outras aflições, ali realmente está acontecendo a questão da lei de causa e efeito, né? As pessoas estão vivenciando, estão resgatando aquilo que fizeram no passado, né? Como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. E aí chegamos na questão 890, falando do amor materno e filial. E Kardec vai colocar a seguinte situação: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos respondem: ambos. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos, no interesse da conservação deles. Mas no animal, esse amor está limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam dispensáveis. No homem, ele persiste durante toda a vida. E comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele algo diferente do que o que existe no animal. Então, na questão, o animal tem esse instinto de conservação, né? A fêmea protege os seus filhotes. E em algumas espécies, o macho também atua, né? Muito em parceria com a fêmea, protegendo os seus filhotes. Mas isso existe até um determinado momento, enquanto o animal consegue sobreviver sozinho. Não é o caso do ser humano, né? O ser humano, os pais protegem os filhos durante toda a sua vida. E às vezes até após dela também. Questão 891. Visto que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos e frequentemente desde o nascimento? Olha que coisa difícil, né? Que nós sabemos que existe. Mas os espíritos vão responder da seguinte forma: algumas vezes, uma prova escolhida pelo espírito da criança ou uma expiação, se ele próprio tiver sido um mau pai ou mãe ruim ou mau filho numa outra existência. Em todos os casos, a mãe má só pode ser animada por um mau espírito, que tenta atrapalhar o espírito do filho, a fim de que sucumbe ante as provas que escolheu. Porém, essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho recompensado pelos obstáculos que conseguiu superar. Então, muitas vezes, a gente vê dificuldades em famílias que são verdadeiros resgates, né? Dificuldades entre pais e filhos, entre cônjuges, mas que estão ali exatamente para superar as suas diferenças e resgatar as dificuldades criadas no passado, em outras vidas. E a questão 892, que é a última questão do nosso estudo de hoje, em que Kardec nos coloca a seguinte situação: quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não serão desculpáveis por não sentirem por eles a ternura que sentiriam em caso contrário? Será que isso é verdade? Será que quando o pai tem filho, né, que causa desgosto, será que é desculpável, né, o pai desprezar esse filho? A resposta é não. Porque é um encargo que lhes foi confiado. E a missão deles é fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. Mas
Esses desgostos são muitas vezes a consequência do mau costume a que se habituaram desde o berço. Colhem então o que semearam. À medida que a gente vai estudando o Espiritismo, e principalmente as leis morais, a gente vê a absoluta coerência nas atitudes, nas respostas que nos são dadas pelos espíritos, nos mostrando que a vida é uma grande escola. A vida é um grande aprendizado, principalmente um aprendizado de amor. E todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou, de justiça, amor e caridade, se aplicam basicamente ao nosso processo de evolução espiritual. Precisamos aprender a colocar em prática tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, todo o amor, toda a luz que ele trouxe a esse mundo, para que possamos evoluir, olhando o próximo como um irmão, incondicionalmente. Por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as agressividades que possamos sofrer, dentro do nosso lar muitas vezes. Mas ali está uma grande oportunidade de resgate e, consequentemente, uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Precisamos dominar esse homem velho que existe dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância e todos esses sentimentos negativos, transformando em sentimentos de amor, em sentimentos de luz, que transformarão todos nós, toda a humanidade, num mundo de regeneração, num mundo de paz, a caminho de mundos ainda melhores, que se transformará um dia esse planeta. Segundo a orientação do nosso guia e modelo, o Cristo Jesus, com o amparo do Pai Criador. Que o amor do Pai esteja em todos os corações. E nesses momentos difíceis pelo qual passa a humanidade, possamos ter toda a capacidade, toda a coragem, toda a importância de lutarmos contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, para que possamos transformar verdadeiramente no mundo de luz e de paz. Muita paz a todos. Passamos então a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, que as vossas bênçãos estejam conosco, nos fortalecendo, nos reanimando, nos dando a coragem necessária para que possamos suportar com resignação as provas que praza a Deus nos enviar. Pois sabemos que a prática do amor incondicional é importante para que prossigamos nossa jornada e atinjamos um dia a condição de espíritos puros, pois que esse é nosso objetivo. Mas para isso, precisamos a cada dia olhar para dentro de nós, nos reconhecermos espíritos imperfeitos e lutarmos contra todas as adversidades, contra todas as dificuldades, com fé e resignação. Que o Pai Criador nos abençoe, que os nossos mentores espirituais nos amparem agora e sempre. Graças a Deus.